Olá, pessoas abençoadas. Hoje eu vou dar umas dicas, mas vamos começar aqui pela decoração desse lindo. Aqui eu começo colocando a minha glucose no meu prato de MDF e em seguida entro com o meu bolo maravilhoso. Aqui é uma massa amanteigada de chocolate e o meu recheio de sensação, que é uma mistura do brigadeiro de morango com brigadeiro de chocolate. E aqui meu bolo estava prensado, eu retiro o acetato e venho fazendo essa nivelação da minha camada de bolo, de recheio no meu bolo. E agora eu entro com a minha pré-camada do meu chantilly poroso, faço essa pré-camada em todo o meu bolo pela lateral e depois em cima, acerto muito bem, para depois entrar com o meu chantilly já hidratado e colorido, tá bom? Acerto muito bem a minha pré-camada. Todos os meus bolos eu faço pré-camada, isso me ajuda e me dá segurança no armazenamento do meu bolo. Aqui eu tenho o meu chantilly amarelo, vou hidratar muito bem com um pouco de leite condensado e mexer muito bem. E o meu chantilly vermelho. Esse amarelo é para fazer um fundo para o dourado e o vermelho será vermelho mesmo. Então, o vermelho eu tô deixando mais clarinho. Agora eu começo a depositar aqui no meu bolo. Coloco aqui no meu bolo. Percebi que o meu saco não estava com um corte muito bom, então fui e cortei novamente. Aqui eu começo colocando meu chantilly vermelho, vou colocando de forma que colhe totalmente no meu bolo. E em seguida entro com meu chantilly amarelo. Esse amarelo é para fazer um fundo para o dourado. Coloco totalmente no meu bolo, acerto aqui o topinho com a minha espátula, acerto muito bem. E vou entrar com a minha espátula de textura, tá? Agora vamos à dica para nossa parte de espatulado. Aqui eu coloco a minha espátula de forma que ela fique bem reta, percebe? Deixo somente esse espaço. E agora o que gira constantemente é a minha bailarina e a minha mão fica parada, tá? Giro constantemente até deixar ele bem liso. Então, aqui eu vejo onde está faltando. Aqui tem umas bolhas no meu bolo, então eu vou acertar essa parte que tem bolhas. Então, eu entro com o meu amarelo, que está faltando para deixar o meu alisamento perfeito. Então, eu entro com uma quantidade de amarelo. E também vou acertar aqui embaixo, na parte do vermelho. Acerto muito bem aqui o meu amarelo. Agora, eu vou acertar o meu vermelho. Então, eu sempre limpo a espátula para poder acertar a parte da outra cor, que é aqui o meu vermelho. Se tiver uma parte de bolha, eu tenho que estourar a bolha para poder entrar com o meu chantilly, tá? Perceba que eu vou colocando meu chantilly onde está faltando. E aqui foi só esses pontos que faltaram no vermelho e no amarelo. Então, acerto novamente o topinho do meu bolo e vou alisar novamente para entrar com detalhes. Então, perceba que está maravilhoso. Aliso novamente, faço a parte de repor novamente que estava faltando e agora aliso novamente aqui o meu bolo. E agora vamos fazer um detalhe com a espátula. Então, vai uma dica aqui para você fazer um detalhes no seu bolo com a ponta da espátula. Então, aqui eu coloco a ponta da minha espátula e giro a minha bailarina e vai ficando essas ondinhas aqui, que fica perfeito para bolos. Tema fundo do mar, alguns temas que a gente consegue usar esses detalhes que a gente faz com apenas a nossa espátula. Então, perceba que o resultado ficou assim. Esse não é o resultado que eu vou usar no meu bolo, aqui eu estou demonstrando para você um detalhes, tá? Que assim ficou. Perceba que assim que ficou, agora eu vou acertar onde tá faltando. Aqui tem uma bolha novamente, coloco mais chantilly. Como eu falei para vocês, esse não é o detalhes que eu vou usar no meu bolo, então eu vou alisar novamente, perceba que eu tô alisando novamente, para fazer o detalhe final que eu vou usar nesse bolo, tá? Esse detalhes era só para me demonstrar para você que você pode fazer um detalhes com a espátula, com apenas a ponta da espátula você já faz um detalhes. Agora eu acerto aqui, agora sim, eu vou para a textura que eu vou utilizar nesse bolo. Então, aqui eu estou fazendo um detalhes de Welve Cake aqui com a minha espátula. Então, essa espátula é uma espátula de textura e também lisa. Então, eu coloco a espátula e vou fazendo esse movimento de subir e descer para fazer esses detalhes. Então, eu chego aqui, eu tenho duas cores. Então, quando eu chego do vermelho para o amarelo, eu limpo para dar continuação para não manchar o meu amarelo. Então, você pode fazer isso ou você pode dar continuidade, tá bom?
quando a gente não limpa, mancha. Então, perceba como ficou detalhes. Agora eu vou proteger o meu prato, aqui é uma dica para você. Quando você for colorir o seu bolo, pode ser de vermelho, de amarelo, cores mais fortes, para proteger o seu prato de MDF, você protege ele com o seu chantilly. E aqui eu entrei com o meu dourado. Aqui eu só dei a dica para vocês pegarem essa dica e usar para cores mais fortes, como preto, azul marinho, vermelho, bem forte. Você protege o seu prato e entra com o pó de coloração e quando você for limpar vai sair facilmente, ó. Perceba, sai facilmente para proteger o nosso prato do preto. É tipo muito maravilhoso, tá? Aqui o meu dourado não sujou muito. Aqui era só para dar dica para você. Quando você for utilizar o preto, o azul marinho, você faz isso que você vai ter uma economia enorme na hora de limpar. E esse foi o resultado do meu lindo, um vermelho clarinho com um dourado em cima. Agora acompanhe o resultado desse lindo aqui, como ficou esse lindo. E a coloração do meu dourado eu diluí no meu álcool de cereais com o meu pó dourado, que tem dourado mais forte, mais claro, você escolhe qual tom você quer. E esse foi o resultado desse lindo.